Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Alcançar uma Estrela, uma novela de 1990, protagonizado por Mariana Garza e Eduardo Capetillo. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. E essa novela foi a pedido de Watson. Obrigado, Watson, de estar sempre interagindo com a gente aqui no canal. Então, Alcançar uma Estrela é uma novela juvenil, com uma história linda de amor, com muitas intrigas, né? E muito musical. Essa novela teve muito sucesso, né? E conta a história de Eduardo Casablanca e de Lorena. Eduardo Casablanca, né, é um jovem cantor que está no auge da sua carreira. E ele tem uma fã, né, que no caso é a Lorena, que é uma feiosa, né? Ela é feia, usa um óculos fundo de garrafa, um cabelo horroroso, umas roupas estranhas, né? Mas ela tem uma paixão platônica por esse Eduardo. Só que ela é apenas uma fã. Então o que ela faz, essa Lorena? Ela manda cartas anônimas para ele, botando dedicatórias, falando coisas bonitas, né? Escrevendo coisas bonitas. E o que esse Eduardo acaba fazendo? Acaba aproveitando, ele lê as cartas da Lorena. E acaba, né, que ele escreve algumas músicas com a letra dessa Lorena. E o que vai acabar acontecendo é que você vai ver que esse Eduardo, ele namora uma tal de Débora, uma modelo, só que ela tem um caso com o Rock. E esse Rock, ele cobra, ele não quer que essa Débora fique com esse Eduardo, só que essa Débora quer casar com o Eduardo. O Eduardo está apaixonado por ela. Então essa Lorena, essa menina que tem essa paixão platônica, ela estuda na escola, ela e a amiga dela, Aurora, são ridicularizadas na escola, chamam ela de marciana e a outra de gorda, e assim vai. Só que, um belo dia, né, a Lorena e a sua mãe vão viajar. E ela acaba, né, encontrando o tal de Amadeus, e ela acaba cantando num palco. Então a gente vê que a voz dela é muito bonita. Só que nesse mesmo hotel está o Eduardo, porque ele está gravando uma novela com a sua namorada, a Débora. Então o que faz? Os dois se esbarram. E acaba, né, que eles tiram uma foto juntas, os dois se conhecem, e ele autografa essa foto. E essa Débora fica com ciúmes, porque acha que ele não pode dar atenção para suas fãs. Então depois a Lorena volta para a escola, e quando ela volta para a escola, para ela ser popular, ela mostra os autógrafos e fala para as amigas que ela é namorada desse Eduardo. Só que é mentira. E depois ela é descoberta. Então essa Lorena é ridicularizada. E aí só a Aurora, a sua melhor amiga, né, é que fica do seu lado. E depois tem assim uma confusão e ela acaba realmente conhecendo esse Eduardo. E aí os dois se conhecem. E ela fica feliz, né, que ele deu atenção para ela. Os dois se conhecem. Ela fala que ela é a fã misteriosa, é a fã número 1 dele, né, que manda as cartinhas. Então ele mostra para ela que ele fez músicas, né, com as cartas dela. Ela fica toda feliz. Aí o que acontece? A Lorena faz uma operação na vista para tirar aquele óculos fundo de garrafa. E ela melhora o cabelo. E aí ela fica mais próxima do Eduardo, né, porque os dois vão sendo amigos. Só que a Débora não está nada satisfeita com isso. Só que esse Rock, ele quer essa Débora para ele. Porque foi ele que tirou ela, o Eduardo não sabe disso, ele tirou ela de um cabaré para transformá-la em modelo. E ela quer ficar com o Eduardo, só que o Rock não quer. Então o que acontece? Esse Eduardo acaba pegando os dois, tanto a Débora e esse Rock, no apartamento juntos. E ele termina com essa Débora. E ela não aceita. E o que ele faz? Ele dá uma chance para essa Lorena, a fã número 1 dele. E os dois cada vez mais ficam juntos. Então vai ter uma audição na escola, né? E dessa audição, né, vai sair um finalista. E quem ganha essa audição é a Lorena. Então ela tem a chance de fazer um show. Ela tem uma chance de se apresentar. Então ela e o Eduardo se envolvem, começam a namorar, né? E esse Eduardo dá força para ela. A Lorena se torna uma grande cantora, né, de sucesso. Enquanto o Eduardo, devido às confusões que ele se mete, até por causa dessa Débora e esse Rock, que tenta atrapalhar a sua vida de todas as maneiras, e ele acaba, esse Eduardo, sendo indelicado com os repórteres, né? Faz com que todo mundo fique contra o Eduardo. E ele cai na pilha. Então ele cava a sua própria tumba, porque ele começa a ser
Todo mundo diz que ele começa a ser fracassado. E a Lorena se vira Melissa. Ela cada vez sobe mais. E isso também incomoda ao Eduardo, que ele está em decadência. E cada vez mais a Lorena, que virou Melissa, está no estrelato. Só que a vida dele cada vez só se complica. Porque essa Débora vai continuar perturbando ele. Vai chamar ele no apartamento dela. Então ele vai. Só que antes, esse Roque foi lá no apartamento dela e os dois brigaram com o revólver, com o próprio revólver dela. Os dois brigaram e ela tomou um tiro e ela morre. Aí chega o Eduardo, né? Como sempre, mexe na arma. Aí ele vai ser preso, porque ele vai ser acusado por ter matado a Débora. Mais uma confusão na vida dele. Ele é preso. Até que depois aparecem testemunhas e é provado que atentou sobre a vida da Débora foi o Roque. Só que aí a vida do Eduardo já está em decadência. E a Lorena cada vez com mais shows, né? Com mais fama. Então ele fala que vai andar de carro, porque ele quer esparecer a cabeça dele. Então ela fica triste e ele vai. E nisso, quando ele está saindo de carro, ele para comer, conhece um homem pede carona. Então os dois vão. E nisso eles estão na estrada, só que esse homem pede de dirigir. Então dirige. Nisso o que acontece? O carro desvia e o carro cai e capota. Só que esse Eduardo cai para fora do carro. E esse homem que estava dirigindo morre queimado. E esse Eduardo consegue ir para outro lado. E não ser atingido pelo fogo. E aí, né, quando acham, vai ver os documentos, vai ver tudo. Tem um corpo, não como Eduardo, morto. Então a Lorena entra em desespero, todo mundo fica triste. E depois você vê que esse Eduardo não está morto, ele foi encontrado. Ele conseguiu se arrastar, ele foi encontrado por umas pessoas, foi levado para o hospital, ficou mais de uma semana inconsciente. E quando ele acordou e viu que estava em outro lugar, viu o que tinha acontecido, ele se deu o nome de Ramon. Quando ele ficou bom, ele se juntou ao pessoal ali do local e começou a ajudar, fez uma banda, ficou no anonimato, né? Mas aí ele acabou falando com o seu amigo Amadeus. E chamou. Aí esse Amadeus falou que ele tinha que aparecer, contar para todo mundo. Ele disse que não, porque ele era um fracassado e que ele viu que ele era uma pedra no sapato da Lorena, né? De todos, que ele estava trabalhando, que ele não fazia falta. Aí o Amadeus falou que não, que a Lorena sofre muito. Tanto a Lorena quanto esse Eduardo não se esqueceram. Ela mesmo com o sucesso, ela não esqueceu do Eduardo. É um grande amor. E você vê que essa Aurora, que sempre foi amiga fiel dessa Lorena, ela acaba sofrendo bullying por ser gordinha. E aí, esse Amadeus acaba se envolvendo com essa Aurora. E aí os dois, né, vão se envolver. E aí você vai ver que outras pessoas vão começar a descobrir que esse Eduardo está vivo. Só que ele não quer aparecer. Só que aí, esse Amadeus fala para ele que a Lorena vai sair em turnê, que é a Melissa. E que se ele não falar com ela, ele nunca mais vai ver a Lorena. Só que antes, né, esse Eduardo, que agora é Ramon, ele mandava cartinhas anônimas, igualzinho como a Lorena fazia com ele quando ele era Eduardo. Ele manda para ela. Então ela queria saber quem era esse fã misterioso. Só que quando ela foi se encontrar com ele, os dois se desencontraram. E aí, ela acabou indo viajar. Então ele vê o avião dela indo, fica triste. Só que aí você vê que ela não foi viajar. Ela acabou saindo do avião e foi lá no túmulo, né, do Eduardo, se despedir dele e dizer que ela não podia sair em turnê, que ela não podia ir para longe, sem antes se despedir dele, do grande amor da vida dela. Aí quem aparece? O Eduardo chama por ela, para lá no cemitério, e chama. Aí os dois se abraçam, aí ele fala que foi ele que mandou a carta, aí no fundo, né, você vê a Aurora narrando todos os finais dos personagens, falando de alcançar uma estrela. Aí você vai ver que ela está narrando para um produtor, que é um produtor que vai tentar fazer aquela história que ela estava ali narrando se tornasse uma novela. Aí mostra no final, né, que o Eduardo e a Lorena ficaram juntos. Aí os dois se beijam e acaba a novela. Assim, a novela, gente, é muito boa. Foi assim, uma novela que fez muito sucesso. E ela chamou muita atenção, né, pelo amor, pela história de amor dos principais. Porque primeiro a Lorena era feia. E mesmo assim o Eduardo deu atenção para ela, ficou perto dela. Depois ela foi se tornar, porque ela tinha uma linda voz,
Depois ela foi se tornar uma estrela. E tinha um programa, Alcançar uma Estrela, onde eles entrevistavam as estrelas. E ali mostrou a trajetória de amor, que foi a coisa muito bonita na novela, entre a Lorena, que depois se transformou em Melissa, porque atingiu o estrelato, né? E o Eduardo, que depois caiu em decadência e resolveu ficar no anonimato. Só que depois o amor ficou mais alto e os dois, no final, ficam juntos. Então, assim, a novela é boa, tem muito musical, mostra várias pessoas alcançando, né, a sua fama, como se diz, alcançando a sua estrela, né, se dando bem. E, assim, é uma história bem bonita. Tanto que a Aurora foi um personagem, né, que deu tanto sucesso na história, porque ela era a melhor amiga, né, da Lorena, que eles colocaram ela até no final, narrando a história e mostrando que ela se tornou, né, uma escritora, que ela conseguiu vencer, porque primeiro ela foi enganada por um homem, por um rapaz que queria trabalhar em novela, dizendo que queria ela, depois ela foi descobrir que jamais ia querer ela porque ela era gorda. Então ela conseguiu superar isso tudo, ficou com o Amadeus e conseguiu escrever. Aí mostra ela, né, no final, narrando a história. Então é bonito, é uma novela bonita. Assim, você vendo o espanhol, é uma novela grande. Tem 160 capítulos. Mas quando passou na televisão, passou no SBT e passou na CNT, teve menos capítulos. Eu vi pelo YouTube. Então eu achei que devia ter menos capítulos para ficar uma novela mais ágil, porque a novela é bonita. Tem muita música, tem intrigas. Não é só uma novela bobinha, não, porque mostra a vida dos outros personagens. Mostra as maldades desse Rock. Entendeu? Mostra os interesses, mostra a futilidade da fama, mostra uma série de coisas, como se decai um astro e ninguém dá a mão, né? Mostra a história de amor platônica da coitada da Lorena, que depois se transforma em uma estrela e seu amor se torna realidade e no final eles ficam juntos. Então é uma linda novela, tá? Juvenil, que deu muito sucesso, tanto no México quanto aqui no Brasil, tá? E é uma novela muito bonita. E aí, pessoal? Quem já viu essa novela? Deixa nos comentários. Quem já viu Alcançar uma Estrela? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!